Maravilha! Espero que vocês estejam bem, tenham passado aí um final de ano abençoado. Alguns eu consegui ver um dia ou outro, outros eu não consegui ver. Ficamos aí o mês todo, né, de férias, retornamos agora, graças a Deus, e vamos avançar aqui nos nossos estudos. Eu estive revisando o que nós já avançamos no conteúdo, aquilo que já falamos, já fizemos a exposição, e agora nós vamos avançar aqui, gente, para um conteúdo mais histórico, tá? Porém, muito importante. Muito importante. Tem uma expressão que nós usamos, que é a chamada expressão pano de fundo. O que é o pano de fundo? Deixa eu só pedir um favor aqui. Você fecha a porta aqui pro papai para não fazer barulho lá da rua? Obrigado. Pedindo um favor aqui pro meu ajudante. Eu tô muito chique, tô com um ajudante e tudo hoje aqui. Então, tem essa expressão que é a expressão chamada pano de fundo. O que seria um pano de fundo numa pregação? Exemplo, nós vamos estudar hoje aqui sobre os assírios, né? Saber a história dos assírios, quem foram os assírios, quais as principais características desse povo, vai nos ajudar, por exemplo, a dar esse chamado pano de fundo quando você for pregar sobre Jonas, por exemplo. Tá? Outro exemplo aqui, nós vamos estudar sobre os babilônicos. Né? Saber sobre os babilônicos vai te dar um bom pano de fundo para pregar, por exemplo, sobre Daniel. Tá? Então, estudar sobre esses impérios assírios e babilônicos nos ajuda a dar essa robustez, essa base, esse alicerce para a nossa mensagem, para a nossa exposição bíblica, tá joia? Então vamos avançando aí agora, de fato, tá? Começando falando aí sobre os assírios e logo em seguida falando sobre os babilônicos, tá bom? O povo assírio, gente, eles ficaram conhecidos como sendo um povo muito cruel. Então nós vamos ver aqui em princípio a crueldade e a parte religiosa dos assírios, tá? Por que, professor Tiago, nós vamos ver a parte da crueldade e a parte religiosa? Porque exatamente a parte que envolvia toda a crueldade com a qual eles agiam estava ligado inteiramente à religiosidade desse povo. Existiam povos, deixa eu explicar melhor isso aqui para vocês. Existiram povos na antiguidade que lutavam para a sua subsistência. Existiam povos que lutavam para a sua sobrevivência. Existiam povos que lutavam para se defender de outros povos. Existiam povos que lutaram e lutavam para expandir os seus territórios e após a expansão eles paravam as guerras. Os assírios eram diferentes. Eles lutavam, eles guerreavam, porque isso fazia parte da sua religiosidade. Os deuses assírios eram deuses da guerra. Os deuses assírios eram divindades ligadas à guerra. Então eles lutavam. O João derrubou o negócio, ele tomou um susto. Eles lutavam porque isso fazia parte daquilo que eles acreditavam, daquilo que dizia respeito
a divindade desse povo, tá? Então isso é importante. Por isso nós vamos falar sobre... Deixa eu só ver o que o João tá aprontando aqui. Meu amor, não vai dar certo isso aí. Deixa para depois, tá bom? Senão vai atrapalhar o papai na aula aqui, por favor. Isso, por favor. Isso, por favor, tá? Ele tá tentando montar ali uma estrutura para ele também dar aula. Ele tá tentando colocar o celular ali no suporte. Já viu, né? No que vai dar. Vai cair suporte, vai cair celular, vai cair tudo. Então, quietinho, por favor. Vamos lá. Voltando aqui, tá? Nos assírios. Então, eles ficaram conhecidos na história por seu grande poder militar. Então, se na antiguidade você pesquisar sobre os assírios, você vai certamente encontrar menções relacionadas ao grande poderio militar deles. E também, como eu já disse, reforço a crueldade com que eles tratavam os que eles subjugavam. Todas as nações que eram subjugadas pelos assírios eram tratadas com muita crueldade. Essa crueldade era percebida nos castigos terríveis impostos aos exércitos vencidos e dominados por eles. Tá? Eles faziam uso de estratégias para causar temor e espanto, ou seja, os assírios, vamos pegar um exemplo aqui, os assírios foram lá e dominaram uma região. Eles usavam aquela região dominada, né, para dar exemplo às outras, para causar medo e temor às outras nações que eles pretendiam conquistar, tá? Então eles tratavam com extrema crueldade para deixar aquela imagem de espanto, aquela imagem de horror nas outras nações, tá? Quando eles prendiam os inimigos, antes de queimá-los vivos, então olha só, gente, eles queimavam os inimigos vivos, porém antes de queimá-los vivos, eles costumavam mutilá-los, né? O exército vencido eram mutilados. Como? Eles cortavam as mãos, cortavam os pés, cortavam orelha, e os crânios das vítimas, dos mortos, eles faziam pirâmides com os crânios, tá? Tem um relato no livro que nós estamos usando, no material didático que nós estamos usando, que diz que num único evento, um dos reis assírios ordenou que os olhos de mais de 40 mil inimigos fossem furados e vazados. Tá? Isso num único evento. Então esse povo era um povo muito cruel. Agora vamos para a parte da religiosidade. No tocante à religião, eles adoravam deuses, né, relacionados ao sol, deuses relacionados à água, deuses relacionados à lua, deuses relacionados à guerra, à morte. O mais conhecido, e nós vamos ver ainda esse rei, aliás, esse Deus, essa divindade, melhor dizendo, aparecendo ali no Império Babilônico, que é o Deus Marduk, tá? O Deus Marduk. Nabucodonosor, quando ergue aquela estátua e exige adoração à estátua, ele ergueu aquela estátua para competir com
Marduk, que até então, ainda no Império Babilônico, era adorado e reverenciado por muita gente. E aí Nabucodonosor, querendo receber a adoração e ser maior que Marduk, ele levanta aquela estátua, tá, para competir com o deus Marduk. Cada cidade, para vocês terem noção, tinha o seu deus, a sua divindade, né? E quanto maior fosse a influência da cidade na política assíria, maior era o poderio e a grandeza da divindade daquela região. E aí nós temos, como eu já dei o exemplo aqui para vocês, textos e passagens bíblicas, tá, cujas quais os assírios estão ali envolvidos no contexto. O exemplo, talvez o principal exemplo, seja a história de Jonas. Vocês sabem que Deus mandou Jonas ir para um lugar e ele não quis ir. Ele fugiu e foi para uma outra região. E aí nós chamamos o profeta Jonas de fujão, nós chamamos o profeta Jonas de desobediente, nós chamamos o profeta Jonas de rebelde e por aí vai. Mas existia todo um pano de fundo ali envolvendo o porquê Jonas não quis ir. Eu disse a vocês que Deus mandou ele para uma região chamada Tarsis, ele não foi. Aliás, Deus mandou ele para Nínive, melhor dizendo, para Nínive, e ele foi para Tarsis, fugindo, né, da ordenância de Deus, fugindo daquilo que Deus mandou ele fazer. Quando você estuda a história do profeta Jonas, você se depara com comentários bíblicos que diz, por exemplo, o seguinte, que Jonas viu os seus pais sendo torturado, né? Tanto o seu pai como a sua mãe sendo torturados pelos ninivitas, que eram ali os assírios, tá? Um povo extremamente cruel. Eu já disse isso em algumas aulas para vocês, repito aqui, lembrando, dentro da oportunidade que temos nesse assunto, que os assírios, quando invadiam e venciam uma região, eles tratavam os homens da maneira que nós já vimos aqui, tá? Mutilando, após serem mutilados, tendo os seus braços e mãos cortados, os seus olhos furados, né? Eles eram queimados. Nós nos deparamos com dados históricos que dizem que os assírios, eles arrancavam a pele da pessoa, né? E depois queimava ela ali, numa fogueira, numa pira, chamada pira, né? Existe a pira olímpica, que deixa aquela chama da tocha acesa. Eles faziam uma pira e queimavam a pessoa, tá? E as mulheres? As mulheres eram abusadas. Quando não, se estivessem grávidas, as mulheres grávidas tinham a sua barriga aberta, o feto arrancado da barriga e colocado lá dentro um gato vivo e a barriga costurada de novo, com um gato vivo lá dentro. Algo extremamente cruel, perverso, uma crueldade inimaginável. Esses eram o povo assírio. E por que Jonas não quis ir pregar para os ninivitas? Como eu disse, estudando, você se depara com comentários dizendo que Jonas presenciou seus pais sendo torturado por esse povo. E aí Deus o manda pregar uma mensagem profética exatamente para esse povo. É por isso que quando ele vai para o alto da montanha, lá para o topo da montanha, né, e Deus manda ele pregar uma mensagem de arrependimento para o povo, é interessante,
Olha o nível que chegou. É interessante que Jonas, quando prega a mensagem de arrependimento, ele prega parte no idioma assírio e parte em hebraico. A parte que ele prega em hebraico é exatamente a parte que fala do arrependimento. Por quê? Para que o povo não entendesse. Jonas não queria que o povo se arrependesse. Porque ele sabia, no fundo, eu acredito que ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus teria misericórdia. Deus agiria com bondade e misericórdia para com aquela nação, para com aquele povo. E por isso ele prega a mensagem profética em hebraico, para o povo não entender, para o povo não compreender nada e continuar na ignorância e receber o juízo de Deus. Mas por alguma ação divina, só pode ter sido uma ação divina, o povo proclama um jejum. Homens, mulheres, crianças, até os animais jejuaram. Jonas vai para o topo da montanha para ver a destruição daquela nação. Um sono profundo cai sobre ele. Ele está na sombrinha ali. Quando ele acorda, porém, o verme foi lá e comeu. Ele fica revoltado que o verme comeu ali a sombra, que estava sendo usada por ele. E aí Deus fala com ele: você está revoltado com o que aconteceu aqui com você e o povo assírio, que iria perecer. Tá? Então tem todo esse contexto, esse pano de fundo histórico relacionado à história de Jonas. Justifica. Vamos entender que isso de fato aconteceu. Justificaria? Claro que não, mas é totalmente compreensível. Tá? Foi certo? Não, ele de fato desobedeceu, mas dentro de um senso comum foi uma atitude compreensiva, levado pela revolta de ter visto os seus pais sendo castigado, por essa nação. Então esse é o pano de fundo, por exemplo, de uma história bíblica que envolve os assírios, tá? Esse povo aí extremamente cruel. E aí surge um outro império, que é o Império Babilônico, A gente vem na sucessão de impérios, Saímos do Império Assírio e agora estamos no Império Babilônico. A Babilônia, gente, muito conhecida na Bíblia, tá? O nome, a expressão é muito popular. Quando se fala de Babilônia, já é algo comum para nós escutar o nome Babilônia. Porém, é interessante nos aprofundarmos um pouco aqui sobre esse império, tá? Esse poderoso império que derrota o Império Assírio. Então, a Babilônia, vamos tentar entender aqui onde surgiu a Babilônia, tá? O fundador da Babilônia foi um homem mencionado lá no livro do Gênesis, chamado Nimrod. Nimrod foi o arquiteto da Torre de Babel. Foi ele quem arquitetou a Torre de Babel. Então, o local onde a Torre de Babel foi construída foi onde começou a Babilônia. Foi a fundação da Babilônia, o começo de tudo. Vocês sabem que Babel significa confusão. Por quê? Porque Deus viu que o povo estava construindo uma torre, para chegar até os céus, se uniram em torno disso, e Deus veio e confundiu as línguas. E por isso, aquela torre ficou conhecida como Torre de Babel.
tá? Porque cada um passou a falar em um idioma e ali causou uma confusão tremenda, tá? Porém, na época de Nabucodonosor, eles trocam o nome de Babel, que significa confusão, para Babilônia, que significa porta do céu. Por que eles trocaram o nome? Porque confusão não ornava com aquela cidade, não combinava com o porte da Babilônia. Vocês sabem que uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava na Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Uma das, como eu acabei de dizer, 7 maravilhas do mundo antigo. Tá? Esse povo, essa nação, eles passam a dominar o mundo, eles passam a governar o mundo de então conhecido, tá? E se tornam aí protagonista de diversos eventos. Tá? Então, a Babilônia remota aos tempos mais antigos, remotos da história bíblica, né? Com a sua localização, como eu disse, ali na região da Mesopotâmia. Que região é essa, Tiago, da Mesopotâmia? É aquela região do Fértil Crescente, tá? Que faz uma meia-lua no mapa antigo. É o cenário da humanidade, é onde tudo se desenvolveu, é onde tudo começou, é onde teve o início de tudo, o chamado crescente fértil, o fértil crescente, tá? A famosa região aí conhecida como o berço da civilização. Então, Babilônia está inserida ali logo no início da Bíblia, no livro do Gênesis. Que região é essa, gente, atualmente, hoje, nos nossos dias? Alguém sabe aí o nome atual dessa região que nós estamos falando aqui, que antigamente era ali conhecida como Babel, aí depois Babilônia? Qual é o nome dessa região atualmente? Alguém lembra? É o atual Iraque, tá? Uma região tranquila, calma, sem nenhum conflito, sossegada. É o atual Iraque, tá? O sul do Iraque, mais precisamente. Então, como eu disse a vocês, os relatos bíblicos dão conta de que Nimrod fundou a Babilônia, tá? A tradição cultural atribui a principal divindade que eu já mencionei a vocês sendo o deus Marduk, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, mas esse nome é importante, é muito conhecido. Foi na Babilônia que Hammurabi, ou alguns pronunciam Hammurabi, tá? Hammurabi, um dos mais famosos nomes ligados a essa nação, que deu origem ao código de Hammurabi, tá? Quem estuda direito aí, em algum momento vai ouvir sobre o código de Hammurabi, que era um conjunto de leis, né, bem rígidas. Alguns chegam a comparar os 10 mandamentos com os códigos de Hammurabi. A verdade é que os códigos de Hammurabi veio antes do decálogo dos 10 mandamentos, tá? Então tem esses nomes aqui que eu estou fazendo questão de citar para vocês, tá? Que são nomes importantes quando você estuda sobre a Babilônia. Então vamos recapitular. Primeiro, Nimrod. Eu já disse a vocês, a história diz que Nimrod
foi um homem tão cruel que ele matou o pai para casar com a mãe. E foi ele o arquiteto da Torre de Babel. Tá? Também foi na Babilônia que Hammurabi, tá? Um dos nomes mais famosos aí ligados a essa nação, criou o famoso Código de Hammurabi. Avançando aqui, vamos agora para mais um pouco aí sobre a parte religiosa da Babilônia. Gente, Babilônia, né, foi uma das nações mais idólatras de toda a história. Então, divindades não faltavam na Babilônia, né? Tinha Deus aí para todo gosto. Durante o primeiro Império Babilônico, existia uma tríade de divindades. Tá? Essa trindade babilônica, vamos colocar assim, era cultuada, que era o Deus céu, o Deus ligado ao céu, aliás, a divindade ligada à terra, né? E a divindade ligada às águas. Então, essa trindade babilônica, divindade relacionado ao céu, a divindade relacionado à terra, aí a divindade relacionada às águas, por muito tempo no primeiro Império Babilônico, foi a trindade cultuada. Mas também havia a deusa da fertilidade, né? O deus sol, deus lua. Além disso, né, poxa, se a gente fosse dar exemplos aqui, não faltariam. Mas eles se voltavam muito para a astrologia, eles acreditavam na questão dos astros, né? E não bastante, eles acreditavam que os astros regiam e conduziam a história. Né? Nós acreditamos que o nosso Deus está no controle da história, que ele conduz a história. Os babilônicos acreditavam que os astros, né, tinham aí a condução da história. Tá? Vamos avançando aí. Então, outra questão... Diga. Pode falar. Desculpa estar interrompendo. Não, imagina. Está voltando um pouquinho em Jonas. Só uma pergunta né, que veio assim para mim é sobre... Tinha um outro profeta que Deus poderia enviar, Nínive, porque assim, eu vejo assim que Deus conhece o coração e ele sabia que o coração de Jonas, né, existia essa mágoa, esse sentimento, então de uma forma Deus queria tratar o coração dele também, né, de uma forma que ele pudesse também, através desses traumas que ele foi levando na vida dele, ser curado, sarado, né? Sim, eu diria o seguinte, José, se a pessoa ela pede amor, ela ora e pede para Deus, Senhor, me ensina a amar o próximo. Sabe como Deus vai dar isso para a pessoa? Colocando pessoas na vida dela que vão testar o amor dela. Tá? Se a pessoa pede paciência para Deus, Deus vai colocar pessoas na vida dela que irão testar a paciência dela. Se a pessoa pede para Deus que quer o dom de curar, ela ora e diz, Senhor, eu quero orar e os enfermos serem curados, me dá o dom de cura. Deus vai colocar pessoas na vida dela doente. Então, Deus de fato trabalha em nós, nos expondo as situações que irão nos moldar para alcançarmos aquilo que pedimos ou que Ele quer tratar em nós. Nem sempre é aquilo que pedimos. Quando não,
é aquilo que Deus quer trabalhar em nós. Mas como isso acontece? Isso acontece através da exposição. Isso acontece quando Deus nos expõe a determinadas situações para trabalhar em nós. Veja, o texto do Deuteronômio vai dizer assim que Deus levou o povo dele no deserto para humilhar, para eles passarem fome, para que eles fossem envergonhados, para que Deus visse o que estava no coração deles. É lógico que Deus já sabia tudo aquilo que estava no coração daquela nação. O que na verdade Deus queria com todo aquele processo desértico no deserto era que o povo visse aquilo que estava dentro deles. Então eu acredito que sim, Deus trabalha nos expondo, né? Não no sentido de envergonhar, não no sentido de exposição vexatória para nos envergonhar, mas no sentido de tratamento, de nos moldar, de nos preparar, de nos entregar aquilo que Ele tem para nós ou aquilo que estamos pedindo. Deu para entender? Faz sentido? Vou esperar aí. Faz sim, pastor. Maravilha. Vamos lá então, muito boa pergunta. Vamos voltar aqui. Como eu estava dizendo a vocês, um dos acontecimentos bíblicos, que logo nos faz lembrar do Império Babilônico ou dos babilônicos, ou da própria Babilônia, é o chamado cativeiro babilônico, tá? Eu vou fazer o seguinte, tá no finalzinho aqui já, eu vou fazer assim, pra gente não precisar começar e parar. Eu vou finalizar, tá bom? E aí vou pedir para vocês retornarem rapidinho aqui, pra gente pegar direto e não precisar parar já, tá bom? Tá já terminando esse primeiro período, então vou pedir para vocês retornarem, clica no link rapidinho aí pra gente voltar falando sobre o cativeiro babilônico, tá bom? Finalizando aqui então. Paz, irmã Neilane, Fabiano, Deus abençoe. Aguardando o pessoal retornar aqui, ativando o áudio. Paz, Deus abençoe. Ah, tá bom. Pode, senhor, tudo bem? Tudo bem, como que tá? Bem, seu Deus. Joia. Um pouco atrasado aí no final. Maravilha, maravilha. Depois se quiser pegar Diga, pode falar. Você falou sobre o código de Hammurabi. Se eu não me engano, no primeiro filme da Múmia fala desse código. Fala. Isso mesmo. Lembro. Bem lembrado. Fala sim. Tiago. Diga. Eu cheguei um pouco atrás também, mas 15 para as 8 estava aqui, mano. Ah, tá bom. Estamos assistindo aqui. Maravilha. Acho que todo mundo já conseguiu ativar o áudio aí. Vamos lá. Vamos retornar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Opa.
Aqui, pronto. Todo mundo com o código, fiquei com o código de Hammurabi aqui. Todo mundo com o áudio ativado. Vamos lá, vamos retornar. Como eu estava dizendo a vocês, quando a gente fala aí da Babilônia, eu acredito, pelo menos na minha cabeça, uma das primeiras coisas que vem à mente é o cativeiro babilônico. E nós vamos ver aí esse cativeiro que durou 70 anos. Esse cativeiro que durou 70 anos, tá? Esse cativeiro, gente, é importante entendermos o desdobramento dele. Então vamos lá. Deus usou o profeta Jeremias, tá? Para profetizar sobre o cativeiro babilônico, tá? Deus usou o profeta Jeremias para dizer, olha, a nação, né? Para a nação, que eles iriam passar pelo cativeiro babilônico. Era inevitável. Chegou num ponto que não tinha mais como eles não passarem. Deus já estabeleceu esse juízo. Por mais que eles se arrependessem, voltassem a ser fiéis a Deus, Deus não voltaria atrás no castigo. E foi algo assim tão difícil para alguns profetas, no caso, por exemplo, de Abacuque. Abacuque não entendia. Você lê o livro de Abacuque, que é sim um livro catalogado entre os livros proféticos, dos profetas conhecidos como profetas menores, porém, Abacuque é um livro profético que não tem profecia. O que tem em Abacuque? Um diálogo. Nos primeiros capítulos, na verdade, capítulos 1 e 2, um questionamento do profeta. Por que Abacuque questionava? Porque ele não entendia o cativeiro babilônico. Deus permitiu que o povo dele fosse levado cativo por desobediência, por se afastar dele, por idolatrar outras divindades. E aí, para castigar o povo dele, Deus usa um povo muito mais idólatra, muito mais cruel, que estava muito mais longe de Deus do que a nação de Israel. E Abacuque não entende isso, mas foi uma sentença, foi um juízo divino, estabelecido pelo próprio Deus. Então, quando você lê Jeremias capítulo 25, vamos ler esses textos, que é interessante para vocês até anotarem aí, tá bom? Então fiquem, por favor, com a Bíblia aí nas mãos, tá? Que nós vamos ler alguns textos para facilitar e a gente ganhar tempo aqui. Deixa eu pegar pela ordem que aparece aqui na minha tela. Ô Juninho, tá com a Bíblia aberta aí? Tá com a Bíblia fácil aí? Para poder ler? Tô sim. Tá, maravilha. Lê pra gente então Jeremias 25, versículo 11. Esse aqui é o texto clássico quando a gente fala do cativeiro babilônico, tá, gente? Anotem aí, ó. Jeremias 25, 11. Diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha aí. Então Deus usa o profeta Jeremias para dizer: Jerusalém vai ficar desolada, devastada, destruída, em ruínas. Isso foi tão verdade que ele escreve o livro de Lamentações em cima das ruínas da nação, que foi toda jogada abaixo, virou um caos, uma destruição. Quer ver um outro texto? Aproveitando, Juninho, que você está com a Bíblia aberta aí em Jeremias, lê pra gente agora um outro texto, lá no capítulo 29 de Jeremias, e versículo 10. Diz assim: porque assim diz o Senhor,
Certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha aí, então vamos entender aqui o cativeiro babilônico, por favor, vamos entender aqui. Ao mesmo tempo que existe uma sentença irrevogável, porque foi uma sentença divina, né? Qual foi a sentença, professor Tiago? O povo iria passar pelo cativeiro babilônico. Por outro lado, existia uma profecia que dizia assim, passados os 70 anos, como o Juninho acabou de ler em Jeremias 29, versículo 10, eu vou libertar o meu povo. Deus estava dizendo, depois de 70 anos, eu vou libertar o meu povo, tornando-vos a trazer para essa terra, ou seja, para Jerusalém. Aí a gente já vai lá para a época do profeta Ageu, na reconstrução do templo, quando o povo retorna e inicia-se a reconstrução do templo. E posteriormente, né, Neemias, Esdras, a reconstrução da cidade. Tá joia? Então, para vocês entenderem aqui, existia uma sentença, mas existia também uma palavra de promessa que após 70 anos, Deus iria libertar o seu povo. Então, era algo difícil para, como eu disse a vocês agora há pouco, Abacuque entender. Deus quer castigar a nação e vai usar uma nação pior do que ela para exercer juízo. Mas no final de 70 anos, Deus vai exercer juízo sobre essa nação cruel, perversa, que exerceu juízo sobre o povo dele. Tá? Abacuque fica doido, né? Como dizem aí, Abacuque ficou pichuruco, Abacuque ficou biruleibo, né? Abacuque não entendia esse agir de Deus e como ele estava agindo. Outra coisa importante, gente, sobre o cativeiro babilônico. É no cativeiro babilônico, né, que o povo deixa a idolatria. Vocês devem saber, estudando a história da nação, que a idolatria foi algo terrível no meio do povo de Deus. Foi algo que causou grandes tragédias no meio da nação. E é no cativeiro babilônico que o povo é curado da idolatria. Dentro de um cativeiro, o povo é curado, é sarado e deixa de maneira permanente a idolatria. Após o cativeiro babilônico, Israel não idolatra absolutamente nada. Tá? É esse, inclusive, o motivo pelo qual Israel, no período tribulacional, vai acordar e vai perceber que aquele que eles receberam, acreditando ser o Cristo, era, na verdade, o anticristo. Por quê? Porque o falso profeta vai dar vida à imagem erguida, à estátua erguida do anticristo, né? Vai se exigir adoração a essa estátua, e quem não adorar a estátua será declaradamente inimigo do anticristo. Quando isso acontecer, Israel vai acordar e dizer, opa, peraí, a gente não idolatra absolutamente mais nada. Portanto, esse que nós recebemos como sendo o Cristo, na verdade, é o anticristo, tá? Então eles são sarados da idolatria. O povo, eles não idolatram absolutamente mais nada, tá? Existia também uma necessidade, gente, da nação de se adaptar na Babilônia, né? Montando seus negócios, empreendendo na Babilônia. Por quê? Porque eles passariam ali
70 anos. Inclusive há uma recomendação por parte de Deus, através do profeta Jeremias, para que o povo, eles comprassem casas, terrenos, desenvolvessem os seus negócios na Babilônia, porque eles passariam ali 70 anos. Se uma criança nascesse no início do cativeiro babilônico, no final dele ela estaria com 70 anos, né? Então há essa recomendação. Então nós, grandes governantes da Babilônia, o mais conhecido aí, sem dúvidas, é Nabucodonosor, mas, por exemplo, Ciro também governa a Babilônia por um curto período de tempo, né? Por quê? Porque Ciro tinha intenções de governar outras nações. Aí Dário fica no poder, né? Quem lê, por favor, um texto aí de Jeremias. O Isaac, se estiver com a Bíblia, lê pra gente, por favor, Isaac. Jeremias capítulo 50 e versículo de número 29. Olha que interessante. Jeremias capítulo 50, versículo 29. Vou ler aqui então, Tiago. Lê aí. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Então veja, aqui só um dado aqui, ó, para vocês entenderem a grandeza desse episódio, tá? Vamos recapitular aqui. Existiu uma sentença que o povo impreterivelmente seria levado ao cativeiro babilônico. Lógico que Deus tinha os seus propósitos com isso, curar a nação, sarar a nação. Mas no final de 70 anos, Deus iria livrá-los. E para livrá-los do cativeiro babilônico, Deus teria que usar alguém. Olha a grandeza desse episódio aqui do texto que nós lemos, tá? Convocai contra Babilônia os flecheiros. Gente, só de arqueiros tinha aproximadamente 60 mil arqueiros. Tá? É tipo aqueles filmes que a gente vê, né? Aqueles filmes medievais, que vem aquela chuva de flechas, né? Cada leva é aquela chuva de flecha, algo assim gigantesco, tá? Então, no cativeiro babilônico, os judeus, muitos deles, olha que interessante, se adaptaram tanto na Babilônia, né? Foram tão abençoados na Babilônia, vamos colocar assim, que não queriam voltar mais para Jerusalém. Aí quando o povo foi liberto e pôde voltar para reconstruir Jerusalém e o muro, muitos não quiseram voltar. Muitos quiseram ficar na Babilônia. Por quê? Porque prosperaram na Babilônia. Porque construíram casas, desenvolveram os seus negócios e estavam sendo prósperos e abençoados na Babilônia. Porém, gente, o propósito de Deus era que eles retornassem para Jerusalém e reconstruíssem o muro, e reconstruíssem o templo, e reconstruíssem a cidade. Tá? Há uma lição aqui para nós. Há algo que a gente consegue extrair aqui. Né?
existem momentos na nossa vida que são momentos transitórios. O problema é a pessoa acostumar com um período transitório querendo viver nele para sempre. Existem portas que se abrem que são transitórias. Existem oportunidades que aparecem que são pontes para você chegar ao lugar que Deus quer que você fique, que você vá. A nossa sensibilidade deve estar em entender o plano e o propósito de Deus para nós, para não acostumarmos no lugar que pode ser um lugar de bênção, pode ser um lugar que estamos adaptados e vivendo no conforto, porém não é o lugar que Deus quer que estejamos, tá? Fica essa lição aqui pra gente, tá? O deserto é um lugar bom ou ruim? É um lugar ruim, porém no deserto existia a provisão de Deus. Deus mandava maná, Deus mandava as cordonizes, né? Ou seja, Deus mandava o pão, Deus mandava a carne, e o povo viveu ali 40 anos. Porém, o objetivo não era viver no deserto. Deserto é um período transitório. O objetivo era Canaã. O objetivo era a terra que manava leite e mel. Porém, olha só, em Canaã o povo teria que conquistar a terra. O povo teria que trabalhar, correr atrás, lutar, ir para a guerra para possuir aquilo que Deus prometeu. No deserto, não. No deserto tinha maná caindo do céu todo dia, né? De segunda a sexta. Tinha carne que Deus mandava. Água brotava da rocha, mas era um período momentâneo. No deserto tinha provisão, ou seja, Deus não deixava faltar, mas em Canaã tinha abundância. Deus, às vezes, quer levar a pessoa para uma estação de abundância, só que a pessoa está acostumada com a provisão. Tá? Fica essa lição aqui pra gente. Eu voltei crente das férias, gente. Eu orei nas férias. Voltei crente das férias. Vamos lá, vamos avançando aqui, tá? Então, esse é o cenário do cativeiro babilônico, tá? Agora, tem uma outra questão aí envolvendo, né, a Babilônia. Aí a gente sai do livro de Jeremias e, como eu disse, tem um outro livro que também tem muita coisa aí que envolve a Babilônia, que é o livro de Daniel, tá? Na época de Nabucodonosor. E são as profecias de Daniel. Você tem aí, por exemplo, a questão da estátua, tá? Quando você pega, vamos lá, ó, para vocês acompanharem, agora já vamos pegar um outro momento da história. Depois a gente volta aqui para caminhar ali para Esdras, tá? Já no final do cativeiro babilônico. Você pega Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 e capítulo 12. Você vê aí as profecias de Daniel, tá? Dentre elas, dentre as profecias aí, nós temos a visão da estátua, tá? A visão da estátua de Nabucodonosor, que simboliza os 4 impérios sucessivos. Tá? Vamos lá para a estátua de Nabucodonosor. Vamos lá, livro de Daniel.
Livro de Daniel. Vamos lá. Daniel. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha Bíblia aqui. Você pega a Bíblia do papai ali, amor? Tá ruim de abrir aqui no computador. Aquela ali de cima ali. Pega pro papai. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, gente. Vamos lá. Se alguém achar aí, já me ajuda, por favor. Eu só não tô conseguindo abrir aqui no computador. Isso. Vamos lá. Alguém achou aí? Que fala da estátua? Qual passagem que é, cara? Você não falou. Daniel capítulo 2. Vamos ver aqui. Daniel. Vamos ver Daniel. O sonho que Daniel interpreta. 2:24. Isso, a partir do 24, né? Quer ver? Lê pra gente, só pra resumir. Lê o 30, lê o 32 até o 35, do 32 ao 35. Por favor. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Olha que maravilha. Então vamos lá, gente. Vamos entender esse sonho, né? Essa visão aqui. Vamos lá. Vamos entender. Primeiro, a estátua é símbolo de 4 impérios sucessivos. Vamos lá. A cabeça de ouro. Se vocês quiserem, tiver espaço na Bíblia de vocês, ou quem estiver anotando aí no caderno e tal, pode fazer isso, ó. O versículo 32, a cabeça daquela estátua era de ouro fino, tá? Então a cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico. A cabeça de ouro representa o próprio Império Babilônico. Ok? Depois nós temos aí peito e braços de prata. Peitos e braços de prata. Representa o Império Medo e Pérsia. Tá? O Império Medo-Persa. Que é Ciro e Dário, os 2 braços. Tá bom? Então, o peito e braços de prata representa o Império Medo-Persa. Ciro, que eu citei a vocês, e Dário representa os 2 braços da estátua. Ok? Aí vamos para o ventre e coxa de cobre. Olha aí, o ventre e coxa de cobre, versículo 35, ó. Representa o Império Grego de Alexandre o Grande. Já aí por volta do ano 300, mais ou menos, até o ano
aproximadamente aí o ano 150, 145 antes de Cristo. Tá? Então o ventre e a coxa de cobre representa o Império Grego de Alexandre o Grande. As pernas de ferro, representam o Império Romano, tá? Representado aí pelos Césares da vida, tá? O Império Romano. Aí a gente vai lá para o final, tem os 10 dedos de ferro e barro, são os 10 chifres, que são os reis e reinos futuros. Provavelmente, nós estamos num assunto escatológico agora, provavelmente da União Europeia, né? Algum G10 aí da vida, tá? Reinos futuros, provavelmente nações europeias, que se levantarão, né? Conforme está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, durante o período da grande tribulação, esse período tribulacional de 7 anos, né? Então tudo isso está relacionado à estátua. Tá? Sempre. Por que eu trago aqui essa questão da estátua? Porque é um dos principais assuntos que logo vem na cabeça quando a gente fala da Babilônia, tá certo? Vamos avançando aí agora no nosso conteúdo. Vamos lá. Nós temos, depois do cativeiro babilônico, ao findar do cativeiro babilônico, né, o surgimento de Esdras, que é chamado aí como o grande professor da lei, né? Em princípio, Esdras e Neemias também formavam, isso aqui não sei se todos vocês sabem, Esdras e Neemias formavam um único volume na Torá, né? Tendo sido separados pela primeira vez na edição da Bíblia da Vulgata Latina. E aí eles separaram, assim como separaram reis, separaram crônicas. Na Bíblia hebraica não existe separação de primeira e segunda reis. Não existe separação de primeira e segunda crônicas. Tá? Então, a Vulgata Latina, ela fez essa separação. Vamos avançando aqui. Está acabando o nosso segundo tempo aqui. Então, o que trata o livro de Esdras? Trata dos principais acontecimentos ocorridos antes, durante e depois do retorno dos hebreus da Babilônia. Após, como a gente já falou aqui, os 70 anos de cativeiro. Portanto, quando eles retornam para a terra natal, isto é, Jerusalém, a gente tem aí a narrativa bíblica do livro de Esdras e Neemias. Tá? Acredita-se, gente, que o próprio Esdras tenha sido o autor do livro, utilizando-se de sua memória dos eventos ocorridos, né? Dos discursos de Neemias, dentre outros textos também. Tá bom? Uma coisa interessante de destacarmos aqui foi o grande avivamento promovido por Esdras. Tá? E como se deu esse avivamento? Tem alguém que lembra aqui? Compartilha comigo. Como que aconteceu o avivamento? O que Esdras fez para promover um reavivamento? Né? Há quem diga até que a primeira vez que a palavra púlpito é mencionada na Bíblia é no livro de Esdras. Quem lembra aí qual foi a atitude dele? O que ele fez com toda a nação? Tem que abrir o áudio, não esquece não. Quem me ajuda aí? Ele leu as escrituras, Thiago?
Ele leu as Escrituras, muito bem lembrado. Olha aí, ele fez a exposição da palavra de Deus. Então perceba, vamos tentar aproveitar aqui o assunto para falar alguma coisa. Percebam que o avivamento, ele vem, ele acontece, ele chega através da pregação bíblica. Tiago, pode acontecer um avivamento no louvor através dos louvores? Pode, desde que o louvor seja bíblico. Tá? Simples assim. Então, o avivamento genuíno, gente, ele vem por intermédio da palavra de Deus. É ela que promove esse avivamento, como aconteceu na época de Esdras. Olha só, nós não podemos confundir avivamento com movimento. Existem movimentos que acontecem. Existem movimentos que surgem. Avivamento não é movimento. Avivamento ele tem um caráter transformador. Avivamento ele geralmente está ligado à transformação de vidas. Tá dando para entender, sim ou não? Avivamento geralmente está ligado a um reavivamento espiritual na vida da pessoa. É lógico que a conotação bíblica de avivamento neotestamentária, isto é, qual é a ideia de avivamento no Novo Testamento? É um revestimento de poder. Agora, saindo desse momento inicial do revestimento de poder, para o que serve esse poder, esse revestimento de poder? Para ganhar almas, para pregar a palavra de Deus com poder e autoridade, e por aí vai. Aí a gente volta novamente na ideia veterotestamentária do Antigo Testamento, transformar vidas, né? Promover esse reavivamento. Percebam que a ideia de avivamento é essa: ser um avivamento genuíno, impreterivelmente é necessário que a exposição bíblica esteja envolvida. E olha que Esdras não pregou de maneira eloquente, né, usando recursos da oratória, usando técnicas de persuasão, gatilhos mentais, nada do tipo. Sabe o que Esdras fez, gente? Ele abriu o livro e começou a ler. Ele começou a ler o texto sagrado. É por isso que os judeus, ao lerem a Torá, a palavra de Deus, eles têm uma reverência tremenda, né? Para tocarem na palavra de Deus, para segurarem o exemplar da Torá, eles se purificam, eles lavam as mãos, lavam os pés, lavam o rosto, eles se preparam. Judeu não vai ler a Torá, a palavra de Deus, com a roupa suja, por exemplo. E por aí vai. Tamanha reverência que eles têm com a palavra de Deus. Tá bom? Gente, eu vou finalizar por aqui, falta 3 minutinhos para finalizar esse segundo tempo. Tá? E aí, semana que vem, a gente retorna querendo Deus. Tá? Vamos avançando aí. Bastante coisa para a gente falar ao longo desse primeiro semestre. Tá joia? Muito feliz de estar com vocês novamente.
Deus abençoe vocês. Só um minutinho, gente, só um minutinho. João, para, por favor, tá? Tá bom? A gente já vai. Só um minutinho. Muito feliz de estar com vocês. Deus abençoe. Vamos retornar com tudo aí, se Deus quiser. Forte abraço, tem um povo abençoado aí, abençoado. Tá aí o Daniel, a Gabi, o Henrique, o Isaac, o José, a Thaís, a Neilane, o Juninho, tem um povo bom aí. Deus abençoe vocês. Muito feliz da gente retornar. Qualquer dúvida, a gente vai se falando aí. Vamos avançando, tá bom? Forte abraço. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, gente. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, Gabi. Amém, Juninho. Com Deus. Paz, Isaac. Bom descanso aí. Deus abençoe. Um abraço, Henrique. Um abraço, José. Paz, Henrique. Um abraço, irmã Thaís. Neilane. Paz, irmã Neilane. Manda um abração pro Fabiano. Pode deixar. Tá bom. Tchau, tchau. Vou finalizar aqui.